Olá amigos, Shalom a todos. Hoje vamos falar da sombra. Como aplicar a sombra. Vou começar agora a aplicação da sombra para vocês verem como aplicar 4 sombras no olho. Não é tão difícil. Claro que é muito mais fácil para aquelas pessoas que têm um olho proeminente, não é, uma pálpebra móvel, a pálpebra que move, que é mais saliente, é maior, tem mais facilidade do que aqueles que têm uma pálpebra pequena. Mas até para essas pessoas que têm uma pálpebra pequena, há sempre uma forma de aumentar a pálpebra. Portanto, são outras técnicas, não vamos falar delas hoje. Hoje vamos falar de como aplicar a sombra no olho. Como ia fazer uma maquilhagem temática, usando 3 cores, 4 cores nesse caso, usando 4 cores, aproveitei para fazer este vídeo para mostrar como aplicar a sombra. O segredo está nos pincéis, no material que utilizamos para aplicar. As pessoas têm mais facilidade em aplicar com os dedos, outras com a esponjinha, outras com pincéis, depende. Portanto, depende muito do que vocês estão habituadas a fazer. Experimentem pincéis, é o que eu aconselho sempre, porque é muito mais fácil de fazer a higiene, facilmente são laváveis para tirar as bactérias que ficam, querendo ou não, elas formam-se no nosso material e é preciso ter o material sempre limpo. E os pincéis são mais fáceis de fazer a higiene com uma esponja. Lavar uma esponja, daqui a um tempo vai estragar, vai rasgar. Aplicar com os dedos, sim, talvez sim. Pronto, o dedo talvez não esteja sempre tão limpo. Bom, eu aconselho pincéis. Pincéis para aplicar sombra, nós temos vários, são aqueles pincéis que são mais fofinhos, pincéis de cerdas naturais. Os de cerdas sintéticas também são usados às vezes, mas eles são mais ou menos assim, são assim, estão a ver? São pincéis fofos de cerdas naturais, eles têm vários tamanhos, há vários formatos, isso depende muito de onde vocês vão aplicar a sombra, aos achatados, aos retos, aos ovais, portanto isso depende muito do sítio onde vamos aplicar a sombra. Mas como eu vou usando e explicando, à medida que vou pintando, eu vou mostrando os pincéis, para vocês saberem então que tipo de pincel, pelo menos o formato do pincel que é e em que parte do olho aplicar. Há outras formas de aplicar, é claro, eu vou mostrar como eu aplico e como eu aplico nas minhas amigas. E vamos lá então começar. Vou usar 4 cores, como disse, que são amarelo, na verdade são 3 cores, amarelo, o rosa e preto. Por causa de uns óculos que eu quero usar, quero mostrar-vos. Eu quis fazer uma maquilhagem temática e vou fazer. Portanto, eu vou usar as cores do tema. O tema é este, são os óculos da Marciana Miguel. Os óculos do Swag, que são muito usados aqui em Angola e até fora do país já. Eles foram criados pela Marciana Miguel. Quem me ofereceu foi a Tozinha. Um beijinho para ti, Tozinha, obrigada. Está aqui a tua obra de caridade. Vou hoje fazer uma maquilhagem a mostrar-vos estes óculos que são made in Angola. É uma artesã, a Marciana Miguel, tem aqui a foto dela. Foi ela que criou estes óculos e hoje vou fazer uma maquilhagem inspirada neles. Vamos lá então. Como vocês veem, ele tem 3 cores, que são o amarelo, o rosa e o preto. Não é assim? Então, vamos lá começar. Vamos começar por aplicar esta base para sombras. Vocês já conhecem. É a base para sombras da NYX. Ela é branca, bem branquinha, né? Como vocês estão a ver, com este pincel de corretivo de cerdas sintéticas, não é de cerdas naturais. Eu vou aplicar na pálpebra móvel. Ora bem, eu pego no espelho, ponho o espelho assim embaixo para eu poder ter o olho para baixo, ter o olho todo descoberto e começo a aplicar. Aplico em toda a minha pálpebra móvel. A móvel é aquela que se mexe. Para eu ter o controle se passei ou não da pálpebra móvel, eu vou levantar o olhar e abrir o olho.
e ver se já passei desse risco aqui, que o meu limite é aqui, né? Quando eu abro o olho, esse é o meu limite, ok? Então, eu como já tenho mais ou menos, já sei mais ou menos onde termina e começa o meu olho de tanto pintar. Já fica mais fácil. Fica mais fácil a aplicação. Portanto, pomos a maior parte aqui na pálpebra móvel e depois um bocadinho vamos espalhar por toda a pálpebra, porque também vamos usar essa zona para pintar. Vamos pintar, vamos pôr sombra também nessa zona. Então vamos precisar que a sombra que nós vamos pôr neste espaço todo do olho fique fixa, ok? Então estão a ver que a maior parte está no olho e o excesso fora. Vou fazer o mesmo no outro olho. Portanto, isso vai servir para a nossa sombra fixar. Muitas das vezes nós não temos uma sombra muito boa, ou a paleta que temos não tem sombras que fixam bem. E o que é que acontece ao longo do dia? Estamos com a sombra já desapareceu, estava tão forte quando pusemos, mas depois reparamos que a sombra foi-se embora. E então, com essa base para a sombra, ela dura muito mais tempo no olho. Ela fixa mais, potencializa a cor, o amarelo fica muito mais amarelo, o azul fica muito mais azul, portanto, ela põe a cor mais forte do que ela já é, dá potência à cor, potencializa a cor e fixa, que é o que nós pretendemos, que ela fique fixa no olho durante o dia todo ou durante as horas que nós vamos usar a maquilhagem. Portanto, o objetivo é mesmo esse. É fixar a sombra e ativar, potencializar a cor. Vou pôr também aqui embaixo, um bocadinho só. Porque vou usar as mesmas cores embaixo, na pálpebra de baixo do olho. Então vou usar, vai dar assim um ar esquisito à cara, mas não se preocupem. Eu reparo algumas pessoas, quando veem que não está bom, depois tiram tudo. Ai, não está bom, está esquisito. Mas calma, a maquilhagem ainda não acabou. Ok? Só bater assim com o dedo. A maquilhagem ainda não acabou. Vocês vão reparar que quando pusermos as sombras, fica esquisito, a cara fica estranha, né? Fica... Que isso? Mesmo agora, vocês estão a ver com essa base. Que isso? Fica estranho, mas não é o fim. Depois vamos ver que forma é de fechar o olho. Eu estou aqui a falar com vocês, estou a limpar o pincel. Este é o meu hábito. Limpar os pincéis sempre que uso, prefiro do que guardá-los assim, não gosto. Então, demorar um bocadinho mais tempo aqui a limpar. Eu vou falando com vocês. A primeira sombra vai sair dessa paleta da Inglot. Essa paleta que a minha mana artesã Tuti Rosário ofereceu-me com todo carinho. Ela trouxe numa das viagens que fez esta paleta, que é joinha. É uma paleta, é feita na loja, né? Portanto, ela na verdade fez essa paleta para mim. São cores que saem e ficam aqui presas por imã. Então é essa paleta que nós vamos usar. Vamos tirar daqui o amarelo, este rosa de transição e este mais escuro. São as três cores que vamos usar. E depois o preto para fechar o olho. E já vão saber como. Com este pincel, assim. Assim. Ponho o pincel na sombra. E ele vem com muito pó. Eu tenho que tirar o excesso, batendo assim,
caio para todo, caio o excesso, ponho só de um lado, caio o excesso, porque se eu puser direto, o que vai acontecer é que vai cair tudo aqui no rosto e depois às vezes é difícil limpar. Eu uso sempre um guardanapo assim, vocês já viram no outro vídeo. Ponho assim um guardanapo e começo a aplicação da sombra. A dica é não esfregar, mas depositar. Vou depositar a sombra no olho. Fazer assim, dar batidas. Eu vou depositar, não vou esfregar. Porque se eu esfregar eu vou estar a tirar. Vai ficar menos sombra, ok? Então eu vou depositar. Até mais ou menos, já sei que vou usar mais duas cores. Então não vou me esticar muito até aqui ao meio. Ok? Estão a ver? Deposito a sombra no olho. Ok? Assim. Vou fazer o mesmo no outro olho. Fecho o olho e deposito a sombra. Ok? Sempre tirando o excesso. Não se esqueçam. Dentro do limite, como vocês veem, está muito esquisito. Se vocês olharem assim, vão dizer: ah, não está bom, não quero. Continuem. Continuem, que o final vai valer a pena. Vai valer a pena. Agora vou usar o cor-de-rosa. Vai ficar aqui no meio, como cor de transição. Ok? Sempre com o movimento de depositar a sombra. Ela é uma cor de transição. Vocês reparam que eu estou a pôr um bocadinho em cima do amarelo. Já misturando e esfumando também as duas cores. E vamos à terceira e última, que é mais escura. Que vai ficar aqui, no canto externo do olho. Essa é a regra, uma das regras. Começar do mais claro, no canto interno, ao mais escuro, no canto externo. Tá? Mas há outras formas, eu podia usar estas mesmas cores de forma horizontal no olho. Essa vou levar um bocadinho para aqui, fechando um bocadinho aqui. Vamos ver? Não sei se pela luz vocês estão a ver bem, mas depois nas fotos, vocês sabem que as fotos destapam qualquer tipo de erro. Então elas vão destapar se houver alguma falha e vão também mostrar com mais precisão o efeito desse degradê. Essa mistura de cores por aqui vai. Que eu acho que fica lindo, lindo, lindo. Vamos agora entrar um bocadinho como fizemos ali. Não com tanta precisão, não se preocupem, porque nem é a função deste pincel. Esse pincel é mais para depositar a sombra. Depois esse trabalho é para o pincel que vai esfumar. Terminado isso, vamos pegar num outro pincel. Desta vez um pincel assim, ok? Ele é fofo, bem fofinho e é bicudo ou pontudo. E vamos bem leve, com uma mão bem leve, esfumar, para não ficar tão marcado isso que fizemos aqui em cima. Não fica tão marcado. Vamos ver as linhas. O segredo
Este é, quanto mais vocês esfumarem, mais bonito fica. Fica um trabalho muito mais elaborado, mais bonito. As cores juntam-se, fica tudo muito melhor. E depois de esfumar, às vezes a impressão que dá é que as cores desapareceram ou diminuíram de intensidade. Pode dar essa impressão, nem sempre dá, mas pode dar. E então, muitas vezes nós temos que retocar as cores. E eu vou fazer isso. Vocês reparam, já não está tão esquisito como estava há bocado, né? Mas ainda está um bocadinho. Vocês vão ver depois o que é que põe o olho menos esquisito. Portanto, fechar o côncavo com um tom mais escuro, fechar, dá um aspecto de menos esquisito. Portanto, o olho não fica tão claro aqui em cima e nós já não achamos o olho tão esquisito. Eu vou retocar o amarelo. Vou retocar o amarelo. Que esta é a cor principal do tema. O meu tema, que são aqueles óculos da Marciana. E agora vamos fazer o mesmo processo na pálpebra de baixo. Não na linha d'água, claro, eu não vou pôr sombra na linha d'água, mas vou pôr aqui fora, na raiz das pestanas. E para isso vamos usar um pincel muito mais pequenino. Vou usar este assim, bem curto, com cerdas curtas. E vou começar, ponho sempre na sombra, sacudo. Vou começar por aqui, portanto, a cor que está em cima é a cor que deve estar em baixo. Então eu vou fazer isto assim, vou começar por essa cor escura, esse rosa escuro que terminou a pintura, é por ele que vou começar, para ele ficar, quando eu fechar o olho tem que estar na mesma direção, a mesma cor, portanto o efeito a criar é este, mas depois já vamos fechar o olho, e fechar o olho é sempre com um tom mais escuro. Nesse caso vai ser um lápis preto claro, para eu fechar o olho. Como veem, está esquisito. É esquisito, é mesmo assim. Mas agora vamos fechar o olho. E como? Vou usar esse lápis preto, esse é da NYX, ok? Pode ser um outro lápis preto que vocês tenham, desde que seja bem cremoso, para não magoar o olho, ok? E vou pintar fora, não na linha d'água, mas em cima mesmo da raiz das pestanas. Agora vou pegar assim nesse pincel lápis, um pincel lápis bem pontudo, é o mais pontudo deles todos, e vou esfumar esse preto para dar mais intensidade e tirar a marca. Quando ponho o lápis preto, não se pode ver a marca do lápis onde eu risquei, então tenho que tirar dessa maneira com um lápis. Quem não tem esse lápis, pincel lápis quero dizer, pode usar um cotonete, pode usar cotonete, pode usar o dedo. Atenção que a pintura está a ser feita fora do olho. Já fechamos o olho em baixo. Agora vamos fechar em cima, mas antes de fechar em cima, vamos iluminar a sobrancelha. Ela é assim, é fofinho, ok? Ela é assim, bem fofinho, da Naked 2. Esta cor que está aqui é a primeira do lado esquerdo. E lembram-se que aí já tinha a base, não é? Para as sombras, portanto eu vou primeiro depositar assim, com batidinhas, e depois é que vou esfumar o excesso. Eu até nem sei quando é que isso parou de gravar,
Mas vamos recapitular. Pusemos a sombra amarela, a sombra intermédia, a sombra de transição e a sombra cor-de-rosa escura e fechamos com preto, com esse truque do cartão, fazer assim e com este pincel pontudo no preto, pôr para cima, tirar e fica essa demarcação, vocês estão a ver aqui, fiz nos dois olhos já, mas a senhora máquina deu bandeira, está assim a pintura. Agora vamos delinear o olho. Essa é a parte que vocês gostam. Hoje vou delinear com uma caneta delineadora. Okay. Não quero um risco muito grosso. Mas ele tem que ir até aqui ao canto interno, porque eu quero pôr umas pestanas postiças. Então eu preciso de ir até ali. Fazer o mesmo no outro olho. Podia fazer assim ou assim. Okay? O movimento é este, tem que ser este. Então eu troco a posição da caneta. Isso é uma questão de treino, pessoal. Não é nada difícil. Nada que com treino não se consiga. Ok? A caneta às vezes falha porque, coitada, está em cima do pó. Bom, acredito que ela foi preparada para isso, mas coitada, às vezes dá assim uns sinais de cansaço. Ver sempre se os dois olhos estão iguais, porque se nos distraímos aqui a fazer uma coisa qualquer num olho, quando vamos abrir os olhos, afinal não está igual ao outro. Bandeira, né? Bandeirística. Sempre abrir, olhar, ver se está igual. Bom, lá estou eu com o igual. Igual não fica, mas tem que estar parecido. O mais parecido possível. Então fica assim, ok? Assim. Não gosto muito de ver essas falhitas. Eu quando vejo essas falhas depois quero corrigir. E às vezes nessa correção acabo por aumentar a grossura do risco. Não quero que isso aconteça hoje de maneira nenhuma. Eu uso sempre este meu volumizer da Bourjois. Ele traz dois, um aqui e outro aqui. Então, o primeiro, nossa, o look assim já dava, né? Vocês veem, as pestanas aumentam bastante. Vem a diferença, o princípio fica esquisito, mas depois de fecharmos aqui o côncavo com uma cor escura, eu ainda há dias postei isso na página, quando pintarem com vermelhos e cores muito claras, por exemplo, que fica esquisito logo de princípio, vocês fecham aqui o côncavo com uma cor escura, um castanho escuro, um preto, e fica logo diferente, como vocês veem com o rímel, dá logo
um aspecto diferente, não dá?